Recording. Bem, meus irmãos, boa noite a todos aqui presentes, né, encarnados e desencarnados. Aos amigos que estão em casa, né, nos acompanhando, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Depois, eu acho que da pandemia, eu acho que é a primeira vez que eu venho aqui fisicamente na casa, para a palestra, né? A palestra a gente tem estado presente aqui em outros momentos, mas hoje em especial. E quem sabe é um marco, temos que voltar. Então, o tema que a gente está trabalhando, que a gente vai estar conversando hoje, é o homem de bem. A gente vai encontrar essa mensagem nessas obras, em quase todas as obras da codificação, basicamente todas as obras da codificação, nós vamos encontrar esse tema, né? No Livro dos Espíritos, no Evangelho. E, em especial hoje, né, no Evangelho, a gente vai estar trabalhando com o tema O Homem de Bem, que é um tema palpitante, né? Quando a gente vai assim, ver lá a questão que é trazida lá pelos Espíritos, né, na obra, a gente vê o quanto é desafiador e o quanto é importante. Aí está a bibliografia todinha que a gente vai estar trabalhando e eu particularmente gosto muito do diálogo interreligioso. A gente está trazendo outras filosofias, outras experiências, né, para a gente estar aqui também, né, através dessas outras experiências, aprendendo um pouquinho. E o Profeta de Khalil Gibran também, que eu uso como biografia, porque eu gosto muito de Khalil Gibran. E aí nós vamos começar a nossa... Cadê? Vamos. Vamos. Então, o capítulo, né, o homem de bem, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo lá que diz Sede Perfeito, item 33. Então, a gente traz aqui porque ele é extenso. Quando ele fala do homem de bem, ele é extenso. Além essa introdução que ele inicia o tópico. Mas depois ele tem mais, acho que uns 15 itens que ele vai enumerando as características do homem de bem. E assim, o que é mais desafiador é que quando ele conclui, ele falou assim, essas são apenas algumas características do homem de bem. Mas só a introdução já nos deixa assim, para pensar sobre o assunto. Então ele diz lá, o Evangelho, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo que desejaria que ele fizesse. É pesado, né, gente? É pesado. Mas o que acontece? E aí, como eu falei, né, depois eles enumeram lá vários outros pontos, outras características, que é uma meta que nós teremos que alcançar para atingir essa proposta que o Evangelho nos traz, nessa meta que é sermos homens de bem. Sim, os espíritos de Kardec, eles assim, aliviam muito a nossa situação. Porque mais à frente, dando sequência, ele traz no capítulo os bons espíritas, e ele nos diz assim, os bons espíritas, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. Eu grifei ali, mas, sobretudo, bem sentido, eu não vou aqui abrir nenhum parênteses para a gente falar sobre isso, porque isso é algo que a gente tem que refletir. O que é sentir? O que é esse bem sentido que os espíritos nos trazem, nos falam? O que vem a ser isso? E outra coisa, gente, eu não estou aqui, quem sou eu, para trazer receita, não. Aqui nós trazemos ferramentas, e essa primeira ferramenta aqui é a doutrina espírita que nos traz. São textos que estão no Evangelho, estão no Livro dos Espíritos, e a gente tem a oportunidade de estar refletindo sobre esses temas. E aí a gente tem essa aí, na sequência desse título, Os Bons Espíritas, ele fala, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral,
e pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações más. Então, essa é a característica, é essa a nossa meta. É por isso que nós estamos, é um dos objetivos que nós estamos aqui, para superar as nossas más inclinações. E aí, a gente já vai partir agora para uma reflexão lá da Gênesis, porque quando a gente fala de homem de bem, automaticamente a gente tem que entender o que é o bem, o que é o mal. Que a gente fala tanto nisso, o que é o bem? E a gente tem lá Gênesis, um capítulo todinho, gente, que trata sobre isso. Vale a pena uma reflexão. Eu torno a dizer, isso aqui é só uma pincelada, é só algumas informações que a gente vem trazendo para estar contribuindo, né? Principalmente isso contribuiu para mim, porque esse trabalho, esse estudo, foi um momento de reflexão pessoal minha que a gente compartilha com vocês. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênesis, ele diz, né, a origem do mal. Os males de toda espécie, físicos e morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir. A dos males que o homem pode evitar e dos que lhe independe da vontade. Entre os últimos, se incluam os flagelos naturais. Mas é uma consideração interessante que a gente tem que fazer dos flagelos naturais, porque hoje a evolução, né, do homem, a tecnologia, até para isso, a gente já tem hoje recursos que podem já prever algumas catástrofes, né? E se pode prever, a gente tem como, de alguma forma, se proteger disso. Então, a evolução do homem, até nesses males, né, que são involuntários, que não dependem do homem, hoje a gente pode considerar que a gente já tem, né, fazer igual ao outro, né, um alívio disso aí. E os males que o homem pode evitar. Aí, na sequência, olha só o que os espíritos nos falam, que a dor, né, quando a gente fala dor, a gente pensa em mal, né? A dor é o aguilhão que impele para a frente na senda do progresso. Não é novidade para ninguém, porque a gente sabe que a dor, para o nosso progresso, ela é necessária. Depende de como a gente vai encarar essa dor, né? Como a gente encara isso. E aí, na sequência ainda, né, o capítulo, tem esse trecho que a gente destacou, e coloca, porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, do seu excesso em tudo. Né? E falando em vícios, né? Falando em vícios, a gente não poderia, aí a gente já traria, isso é tudo, tá, gente? Isso é dever de casa, não? É dever de casa. Vocês podem começar a semana assim, depois ir lá e olhando, entendeu? E refletindo sobre isso, porque, na verdade, é só uma pontinha do iceberg, não, né? Ela é uma pitadinha do iceberg. E a gente vai falar de vícios, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, no capítulo que trata da perfeição moral, tá? Isso tudo, gente, ó, está conectado com essa construção desse homem de bem. Então, o capítulo do Livro dos Espíritos, que trata da perfeição moral, ele fala sobre as virtudes e os vícios. E o que eu acho interessante, tem uma questão que eu gosto muito, quando ele trata das virtudes. E os espíritos respondem a Kardec que só o fato de nós lutarmos, não nos deixarmos arrastar pelo mal, e eu digo assim, só o fato de a gente estar aqui hoje, refletindo, conversando, pessoal em casa, já é uma característica, já uma qualidade, é uma virtude. Porque nós estamos o quê? Tentando nos melhorar. A gente está aqui reunido hoje, cada um na sua casa aqui, para quê? Porque a gente está tentando lutar, não nos deixarmos arrastar por esse mal. Né? Esse mal. E o capítulo fala sobre interesse pessoal, que é um entrave, né? Porque Kardec também faz a pergunta aos espíritos em relação a isso, ó, tudo bem, vícios, vencemos, e aí? O que mais vai dificultar o nosso progresso? A nós atingirmos esse homem de bem? Ele fala que isso é interesse pessoal. Aí eu sempre falo, né? Interesse pessoal, a gente lembra daquele ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Entre meu filho e o filho do outro, meu filho primeiro. É difícil, mas é algo que a gente vai ter que superar.
né? A gente tem que superar para atingir, chegar a essa meta desse homem de bem. E aí ele fala das paixões, a gente tem que considerar a nossa natureza animal, uma coisa que eu bato sempre nessa tecla. A natureza, nós temos uma natureza animal e uma natureza espiritual. A natureza animal fala mais alto. As paixões, que não é de todo o mal, que ela é a alavanca que nos impulsiona, né? Mas aí entram os desejos, as necessidades físicas, né? É um entrave. Então, são coisas que a gente precisa tá refletindo. E aí a gente tem o egoísmo, que a gente sabe que é um obstáculo, orgulho e egoísmo, né? São questões que a gente precisa estar refletindo, fazer essa viagem interior, olhar para dentro, para encontrar, né, e reconhecer essas características na gente, porque a gente sabe que orgulho e egoísmo, eles são portas para os demais vícios, né? E aí o capítulo ele trata da característica do homem de bem também, e conhece a ti mesmo, que é aqui que a gente vai encontrar aquela passagem de Santo Agostinho, né? Que é a proposta que ele faz para a gente estar trabalhando isso. Isso aí está no Livro dos Espíritos. E ainda tratando do bem e do mal, a gente vai para a Gênese, e tem essa questão que eu achei interessante também, para a gente estar refletindo. Sempre lembrando, a gente está falando sobre a construção do homem de bem. Então, a gente está trazendo todas essas questões, pontuando essas questões que tratam do bem e do mal. E o mal. Entretanto, está lá na Gênesis, Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal. Isto faz que do próprio mal saia o remédio. É difícil, né? Complicado, né? Do próprio mal sai o remédio. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar a sua vida. Eu acho que hoje a gente pode dizer que a gente está vivenciando um momento desse, né? A gente está caminhando, porque o mal, ele está assim, ele nos assusta. Mas os espíritos nos dizem que isso é necessário, para que a gente prossiga, possa caminhar. E aí seguem os espíritos, né, a Gênese, né, que nos diz que, instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar, né, o homem, no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade, porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, constrange a melhorar-se moralmente, para ser mais feliz, do mesmo modo que constrangeu a melhorar as condições materiais de sua existência. E aí eu coloquei essa questão do Livro dos Espíritos lá, que é necessário que o mal chegue aos extremos dos espíritos nos falam. É necessário que o mal chegue ao extremo. Aí, né, eu acho que as poucas vezes que eu publico alguma coisa no grupo da casa, eu gosto muito de colocar algumas mensagens desse burundiano, que eu simpatizo muito. Ele tem uma fundação, a Isha Fundação, tem um trabalho muito interessante voltado para a questão ambiental, em especial a proteção ao solo. É um instituto de yoga, ele tem vários institutos de yoga pelo mundo todo. E ele tem muitos vídeos dele sobre, na internet, então, um material riquíssimo. E eu gosto muito dele. E o que eu fiz? Eu trouxe uma conferência que ele fez, né? Está no YouTube, está disponível no YouTube, e eu transcrevi essa conferência, a fala dele nessa conferência. Também como propósito da gente estar, porque aqui ele vai falar de relacionamentos, porque quando a gente fala dessa busca desse homem de bem, o que acontece? Isso envolve relacionamento, que eu não vou me tornar um homem, uma mulher de bem, ser melhor, se eu não me relacionar. E essa experiência, essa fala dele em especial, ele trata do relacionamento com as pessoas mais próximas. E aí, é muito interessante a fala, eu transcrevi aqui, vocês me desculpem se às vezes, talvez a redação não fique tão boa, mas eu vou lendo para vocês aqui, aí vocês vão me acompanhando, também acompanhando a leitura. E na conferência, ele fala sobre esse caminho espiritual. E assim, antes
da gente começar a falar aqui, é bom a gente lembrar que esse caminho espiritual, essa construção do homem de bem, ela é pessoal e intransferível. Eu não faço para o meu filho, não faço para o meu marido, não faço para ninguém. A jornada espiritual ela é 100% minha, está sob o meu controle, mas eu não posso controlar o outro. Eu posso fazer minhas orações pelo meu filho, né? Pelo meu marido, pelo meu amigo, pelas pessoas que a gente assiste aqui na casa, mas existe o momento de cada um. Cada um vai achar, tem livre-arbítrio, né? E a gente sabe disso, que a gente às vezes encontra pessoas que ficam anos em tratamento de obsessão, vindo a casa e não consegue superar, às vezes, alguns desafios. Né? Então, é caminho pessoal e intransferível. E vamos à conferência, que uma pessoa pergunta para ele, faz essa pergunta, que talvez ela cale para alguns de nós aqui, fale junto para cada um de nós. E a pessoa pergunta assim, eu estou num relacionamento com uma pessoa amarga, que não se interessa por espiritualidade. Como posso lidar com esse relacionamento sem me perder do caminho espiritual? Olha só que desafio, gente. Como? E aí ele vai respondendo. Aí ele diz o seguinte, olha, se sua preocupação... Ele é muito alegre, gente. Eu gosto muito dele, porque ele tem uma alegria, sabe? Na hora até de colocar as questões, e isso alivia um pouco. Ele às vezes é duro, mas ele tem uma alegria natural mesmo. Então, ele diz lá, se sua preocupação é apenas sua vida espiritual, ter um demônio como parceiro, isso é melhor. Não é? Não é assim que a gente aprende o espiritismo? Nossos obsessores são os nossos melhores instrutores? Então, ótimo, tá? Se temos, então, o caminho é esse. Continua, porém, quando o nosso relacionamento envolve parceiros, marido, esposa, filhos, não se trata apenas de crescimento espiritual. O que se deseja, o que queremos também é ter um relacionamento agradável e harmonioso. Certo? Mentiu? Não. É isso aí. A gente quer, nós queremos as duas coisas. Portanto, você deve escolher alguém que goste. Primeiro passo. Aqui a maioria de nós, Jean, que eu acho que não é casada ainda, né, Jean? Mas, ó, primeiro passo. Aí até uma receitazinha aqui, né? Para quem vai casar ainda, acho que a maioria de nós aqui já fizemos a nossa escolha, tá, gente? Não dá para voltar atrás, não. Primeira coisa. Entretanto, qualquer ser humano tem algo que você não gosta nele, não é assim? Então, você usa essa parte para o seu crescimento espiritual e o resto você desfruta, assim como a vida. Porque a gente não vai encontrar ninguém perfeito. Todo mundo tem. Eu não sou perfeita. Agora aqui, gente, só uma coisa aqui, tá? A gente está falando assim, nós, mas a gente tem que se colocar que eu posso ser o demônio da história, tá? Tem que lembrar disso. Eu posso ser o obsessor da história. A gente não tem que lembrar, né, que isso aí é importante. Aí continua o Sadhguru. Então, se você pretende uma boa família, tem que haver um relacionamento, uma relação harmoniosa entre duas pessoas. Caso contrário, não vai funcionar. Especialmente se você tiver filhos, uma relação harmoniosa é necessária. Caso contrário, você irá prejudicar a nova vida que está crescendo. E é isso aí, ó, para eu, Ju, que estamos aí com filhos pequenos, gente, é uma coisa séria, a gente não pensa. E aí ele diz, ó, se você criar uma atmosfera nociva, vai estragar a nova vida que está crescendo. Olha a responsabilidade que nós temos. Ninguém tem direito de fazer isso na realidade, mas as pessoas estão fazendo. Aí depois a gente fica pensando, meu Deus, por que meu filho é assim? Por que ele é daquele jeito? Mas qual foi o ambiente que eu propiciei para ele? Né? Qual o ambiente que eu estou propiciando para Roberto? Sabe? É uma questão muito séria para a gente refletir. Você pode prejudicar a si mesmo quando quiser. Isso é uma escolha sua, mas não pode prejudicar uma vida nova que está crescendo. Então, se você está procurando uma vida familiar boa, é preciso encontrar um relacionamento harmonioso, que ele já falou. Isso significa, ao menos, umas áreas em comum. Ao menos, gente, porque você lidar com um relacionamento que não existe afinidade, que não existe área em comum, fica difícil. Aí o trabalho é dobrado.
é dobrar. E aí ele continua. Porém, se você está procurando uma vida espiritual, não importa que tipo de pessoa ela é. Você pode usar tudo que existe na pessoa para seu crescimento, se o seu foco for somente esse. Então, tudo que tem, aproveita. Né? Dentro daquela proposta dele, olha, o que tem de difícil, você usa para o seu crescimento espiritual. O restante, você leva e aproveita a sua vida com essa pessoa. Mas, geralmente, seu foco está nos dois sentidos. Você quer um pouquinho daquilo, caminho espiritual, e um pouquinho disso, harmonia no lar. Aí é um caso misto, então fica um pouco mais complexo. Aí ele faz uma analogia que eu achei muito interessante. Porque o que acontece? Aí você quer crescimento espiritual, você quer saúde, você quer família equilibrada, a gente quer um negócio, quer relacionamento social. E a vida da gente acaba se tornando uma verdadeira equilíbrio. A gente jogando, ele usa essa analogia, como se a gente ficasse tentando equilibrar tudo isso ao mesmo tempo. E ele diz, olha só, não vai rolar. Lembrando aqui, a gente está falando da construção de homem de bem como uma proposta pessoal intransferível, minha, que está 100%, a minha vida espiritual está 100% nas minhas mãos. Agora, eu tenho família, eu tenho negócios, eu tenho relações sociais, eu não vou conseguir colocar harmonia nisso tudo. E eu tenho que ter consciência disso. Porque uma hora o meu negócio vai estar bom, mas a saúde não vai estar boa. Uma hora eu vou estar, o negócio está bom, mas o filho não está bem. A realidade da vida é isso. Por isso que nós temos dor, temos o sofrimento, a dor, o mal e o bem. Porque isso tudo é necessário. Agora, o que eu acho interessante na proposta dele é que ele fala, ó, 100% da sua vida espiritual é sua, da sua responsabilidade. Você tem condições de conduzir isso. Agora, o restante você tem, que aí ele vai falar e você vai ter que aprender a conduzir isso. Então, para estabelecer uma relação harmoniosa, exige esforço, exige compromisso, exige amor, perseverança, constância. Renovar esses votos todos os dias. Com esse demônio que nós podemos ser ou com esse demônio que nós vivemos. Tem que renovar todo dia, porque senão não vive, gente. Senão vai voltar e vai ter que viver de novo essa história. E vão voltar, alegre saltitante. Alguém que é constantemente de um jeito e você quer construir uma relação harmoniosa com essa pessoa, mas não quer seguir o caminho da pessoa. Isso exige muita perseverança. Sim ou não? Exige. Porque você quer seguir com aquela pessoa, né? Mas você não quer seguir o caminho dela. Mas você não quer perder ela também. Então, isso exige um esforço muito grande. Então, se você quer caminhar sozinho, isso é muito fácil. Se quer levar pessoas com você, o esforço é considerável. As pessoas que você ama não são fáceis, e o que você pode fazer? E aí ele fecha com isso que eu gosto muito, né? E que a gente tem Jesus, o exemplo. O que a gente pode fazer? Transformar-se de tal forma que, estando em sua presença, sem perceber, elas vão mudar da água para o vinho. Quem é que tem que mudar? Quem é que tem que mudar? Eu. Eu que tenho que mudar. Você que tem que mudar. Não adianta eu querer mudar o outro. Não tem essa possibilidade. Porque aí é a história do malabarismo. Você fica... Tem coisas que está fora da sua alçada. Agora, sua ascensão espiritual, ela é sua. Ela está nas suas mãos. Ela é 100% sua. O restante... E essa consciência, para a construção desse homem de bem, ela é necessária. E aí eu acho interessante essa simbologia dessa borboleta aqui, né, de toda essa etapa da evolução, é sim, nós somos isso. E aí seguimos, né? Ele finaliza, eu acho que ele já falou aqui, nos dizendo que não existe família, negócio, saúde, relacionamentos, vida social perfeita. Pessoas diferentes precisam de impulsos diferentes. Então, às vezes, eu preciso de uma dor mais do que o outro. Isso depende de mim. E na sequência isso, eu botei grifado. Se você é sensível, aprende observando.
Se não for sensível, aprende por esmagamento. E aí, livre-arbítrio. Nós temos a escolha. Nós podemos escolher como nós vamos estar conduzindo essa ascensão espiritual em nós. Como é que nós vamos estar construindo esse homem de bem? E é uma possibilidade, é algo que é possível para todos nós. Mas a gente precisa refletir, né? E as ferramentas estão aí, o espiritismo, a doutrina espírita, as obras da codificação e tantas, né? Nós temos ferramentas mil para a gente refletir. A parte espiritual você pode cuidar 100%. Quanto ao restante, não busque. Né? Porque é o que ele fala assim, olha só, para de ficar tentando equilibrar a bola, a sociedade. Você não busque, porque isso parece contraditório. Elas acontecerão na medida que somos capazes de lidar com elas. Os problemas vêm com os nossos filhos, os nossos problemas pessoais, as nossas doenças, todos os problemas, eles vão chegar na medida que nós tivermos condições de lidar com eles. Né? Assim, Deus não dá o frio conforme cobertor, a gente fica falando pelos 4 cantos do mundo. Então, à medida que eles forem surgindo, a gente vai administrando. Fora isso, meu filho, segue a sua vida e vamos embora. E o bem e o mal também, tem uma questão lá no item 8 do livro da Gênesis, que ele coloca uma questão que é interessante sobre o bem e o mal. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem. E aí a gente parte para uma outra reflexão. Como o frio é a ausência do calor, evitá-lo-ia o homem se cumprisse as leis de Deus. Por que eu trouxe essa questão? O mal é a ausência do bem. Será que existe o mal realmente? Eu não vou responder, não. Porque eu não tenho resposta. Né? Eu tenho lá as minhas convicções, as minhas reflexões. Mas será que o mal existe realmente? Eu vou dizer assim, vou falar da minha experiência, da minha vivência. Eu passei por alguns desafios que hoje eu olho para trás e eu não vejo eles como mal, porque eu cresci com eles. Eu cresci, né? Agora eu tenho que crescer, eu não posso ficar ali agarrada e vivendo aquilo ali. Então, eu trouxe essa questão que coloca assim, o mal é a ausência do bem. E faço esse questionamento para vocês, né? Lembrando que nós estamos aqui conversando sobre a construção do homem de bem. E aí, né, lógico que eu gosto, né? Como eu falei com vocês, eu ia trazer Khalil Gibran, vou ficar aqui, ó, o horário, ó, para ver aqui, para a gente não... ó. Então, Khalil Gibran tem o livro O Profeta, não vou falar aqui de Khalil Gibran, que a gente nem tem tempo para isso. Ele escreveu esse livro, O Profeta, que é um livro de prosa poética. E nesse livro ele conta a história de Al-Mustafa, que era um sábio que resolve ir morar numa ilha. Al-Mustafa, alguém falou? Comeu tudo. Não, e ela ficou resmungando ainda. É muita comida. Al-Mustafa, que era um sábio, que ele resolve morar numa ilha chamada Orfalés. E ele resolve para essa ilha que ele resolve ensinar tudo o que ele sabia para aquelas pessoas daquela ilha. Só que ele vive 12 anos lá e ninguém dá confiança para ele. Ele passa 12 anos, ele resolve ir embora dessa ilha. Só que quando ele está indo embora, as pessoas se dão conta, né, que você só se dá conta de uma coisa quando você vai perder. Você só valoriza aquilo que você perde. Quando você perde. Quando eles viram que o Mustafa vai embora, eles, não, você não vai não, você vai ficar aqui e vai nos ensinar tudo que você sabe. E aí, né, que aí se desenrola a história todinha, que cada hora alguém vem e pergunta alguma coisa sobre um tema específico. E o bem e o mal é um dos temas que uma anciã pergunta a ele sobre o bem e o mal. E Khalil Gibran, ele acreditava em vida após a morte e reencarnação. Ele era reencarnacionista. Então, ele não acreditava neste mal. Ele só conseguia ver o bem. E a gente vê isso pelo texto que ele traz para essa prosa poética,
quando ele é indagado, né? E aí uma anciã da cidade, né, que chega e vai conversar com ele, pergunta, fala-nos sobre o mal. E ele responde, do bem que existe em vós, posso falar, mas do mal, não do mal. Pois que é o mal? Se não bem torturado pela sua própria fome e sede. Na verdade, quando o bem está esfomeado, procura alimento até nas cavernas mais escuras. E quando tem sede, bebe água de águas paradas. Vós sois bons quando sois unos dentro de vós. Vós sois bons quando vos tentais doar. No entanto, não sois maus quando procurais proveito. Pois quando procurais proveito, não passais de uma raiz que se agarra à terra e lhe suga o seio. Com certeza que a fruta não pode dizer à raiz, sê como eu, madura e cheia e sempre abundante. Pois para a fruta, dar é uma necessidade, tal como receber é uma necessidade para a raiz. Vós sois bons quando estáis completamente despertos. No entanto, sois maus quando dormes, enquanto a vossa língua murmura sem sentido. E até um discurso sem sentido pode fortalecer uma língua fraca. Vós sois bons quando ergueis firmemente o vosso objetivo com passos ousados. No entanto, não sois maus quando caminhais com hesitação. Até que o que caminha com hesitação volta para trás. Mas vós que sois fortes e determinados, evitai hesitar antes indeciso, nem que seja por bondade. Vós sois bons de inúmeras formas, e não sois maus quando não sois bons. Mas que aquele que deseja muito, não diga aquele que deseja pouco. Por que razão és lento e ocioso? Pois aquele que é verdadeiramente bom não pergunta ao nu, onde está a tua roupa? Nem ao sem-abrigo. O que aconteceu à tua casa? Você vê que ele, né, nessa prosa poética, ele só vê o bem. E quando eu pensei em trazer essa poesia, esse texto de Khalil Gibran, né, e ele fala de vários temas, a família, filhos, temas corriqueiros do nosso dia a dia. É para a gente ressignificar essa forma de a gente olhar as dores que nós, muitas vezes, precisamos passar e que fazem parte do processo de construção desse homem de bem. Né? Depende muito da forma como nós vamos olhar as coisas que nos acontecem. É lógico que a gente tem que considerar que quando nós estamos no olho do furacão, é difícil. Difícil para todo mundo. Entendeu? Mas passa. Passa. Né? Passa. E aí, Elisa, vou terminar. Elisa, você me perdoe, mas eu vou cantar. Aí eu achei essa música, eu estava bisbilhotando na internet e achei essa música muito linda. E eu falei, eu vou levar ela para fechar a nossa conversa aqui, que tratando sobre o homem de bem, né? Isso aí é de uma casa espírita, eu não sei qual é, sei lá onde é que é, mas a música todo mundo conhece. É preciso saber viver. Então, é preciso saber viver. Roberto Carlos? Isso mesmo. Roberto Erasmo. Então, lá vou eu, hein, Elisa? Titãs? Então, vou cantar para vocês, hein? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher.
É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber. Gente, e é isso aí. É essa a proposta, né? Se nós queremos realmente caminhar para esse homem de bem, a construção é processo, nós temos aí uma longa jornada aí pela frente, a gente precisa estar refletindo sobre todas essas questões. Muito obrigado aos amigos encarnados e desencarnados, muito obrigada aos amigos de casa pela oportunidade, né? Espero que seja útil como foi para mim.